CIOPA convida. Seja bem-vindo. Hoje a minha convidada é Zulmira Garrido. Ainda muitos a conhecem como Zulmira Ferreira. Uma socialite, comentadora da Passadeira Vermelha, da SIC, e uma mulher que tem uma história de vida impressionante. Muito obrigado, Zulmira, por teres aceito o meu convite. Não podia deixar de estar aqui, exatamente por seres tu. E também tens um carinho muito grande por esta casa, não é? Muito, porque foi aqui que eu comecei. Foi mesmo aqui que eu comecei. Os meus primeiros passos em televisão foram dados nesta casa, portanto tenho um carinho muito especial. E hoje, quando entrei aqui, aliás, falei com o Ricardo, que estava comigo. O Ricardo Acedo, que é o meu Ricardo colega. Acedo, que é teu colega aqui, e disse: isto para mim realmente é uma emoção grande. Quantas vezes eu entrei por esta porta. E fomos muito felizes. Muito felizes, muito felizes. Divertíamos muito, fomos muito felizes. Depois a vida alterou-se um bocadinho. Sem dúvida. Zulmira, vamos começar aqui pela tua infância. Tu nasceste em Castelo Branco, mas foi em Luanda, em Angola, que cresceste. O que é que te recordas desses tempos? Olha, dos tempos de Angola eu só tenho boas memórias. Foi uma infância muito feliz, muito preenchida, muito cheia de amor, muito cheia de gente boa à minha volta, porque o estado de espírito, toda a vivência, toda a vida da África é completamente diferente da vida aqui na metrópole. Há um calor lá próprio, não é? E é o calor humano. O calor humano. E é o calor humano. A referir a isso, o calor exatamente, humano. O calor humano é completamente diferente. Eu posso dizer que na altura, isto pode até chocar alguns, outros não, mas eu quando vinha passar férias cá, tinha a sensação que vinha do primeiro mundo para o terceiro mundo, porque... Eras mais feliz lá? Era mais feliz lá. Angola era um país muito desenvolvido, na altura era muito desenvolvido, tudo era diferente, tudo era mais que aqui. Nós lá já tínhamos o cinema ao ar livre, vê lá, aqui é uma coisa tão recente e nós lá já tínhamos isso. E depois era uma vida muito de rua, muito feita de brincadeiras na rua, de praia, de convívio, porque as pessoas... É disso que gostam, é de conviver. Não havia chaves nas portas, as portas estavam sempre abertas. Portanto, só tenho memórias muito boas. Muito boas. Eras filha única, um bocadinho rebelde. Muito. E deste um bocado ali dor de cabeça aos teus pais. Dei. Como é que tu, que querias ser artista, como é que tu dás a volta à tua vida? Porque tu desde pequenina. Queria ser artista e era de circo, vê lá. Porque o circo para mim era mágico, encantava-me. Não, eu tudo quanto era circo, teatro, porque nós havia uma coisa muito interessante. Eu conheço todos os artistas daqui da nossa praça, tipo, sei lá, o Clemente, o Marco Paulo, o António Calvário, o Eduardo Nascimento, fizeram parte da minha infância, porque nessa altura todos eles iam a Luanda atuar. Era o chamado Chá das Seis, que era magnífico. Portanto, era uma alegria muito grande quando havia esses espetáculos. Eu tive aqui o António Calvário e ele fala muito desses tempos também. Eram maravilhosos. Chegou a ir lá também a atuar. Sim, eu vi-o lá várias vezes. Várias vezes. E tudo aquilo me fascinava, percebes? As artes, o circo, o teatro, as canções. Eu posso dizer que eu mascarava-me todos os anos no Carnaval. E eu só me queria mascarar ou de malabarista ou de menina que dançava ao bailinho da Madeira. Portanto, mascarava-me sempre de madeirense. Porque tudo isto me fascinava muito. Coisa que para o meu pai era uma coisa inconcebível, não é? Teu pai era militar? Era. Muito rigoroso. Queria ter uma princesa, mas tinha tudo menos uma princesa, porque tinha uma Maria Rapaz. Uma Maria Rapaz. Naquela altura era mesmo uma Maria Rapaz. Exatamente. Olha, Zulmira, fizeste muita coisa na vida e há uma situação que poucas pessoas sabem. Tu mais tarde és consultora de investimentos. Foi um período também feliz na tua vida? Foi muito feliz porque trabalhei com pessoas incríveis, que ainda hoje estão na minha vida, dou-me bem com toda a gente. Alguns até já partiram, vê lá. Mas trabalhei numa equipa fantástica, que na altura era a Preditur. Cheguei a fazer, eu posso dizer que, por exemplo, eu andei na Expo de galochas, porque eu é que vi nascer aquela Expo, tudo aquilo foi feito por promotores da minha empresa, aqueles prédios todos aqueles grandes condomínios. E trabalhei ali ainda da Expo 98. A Expo 98. Foi a preparação. Exato, e ganhei muito dinheiro e fui muito feliz. Tu sempre gostaste de trabalhar e ser independente? Sim, e fui sempre independente. Apesar de estar casada com um homem do futebol, eu posso dizer que não precisava do dinheiro dele, porque era independente. Poderia, se calhar, não viver da forma que vivia com ele, mas independente eu era. Sempre gostaste de ser. Foi, sim. Olha, tu quando eras mais jovem, eras muito namoradeira?
Não, nunca fui muito namoradeira. Eu contam-se pelos dedos os namorados que tive. Não tive muitos, eram intensos. Fui sempre uma rapariga de paixonetas muito intensas. Estável. Mas, estável, sim. Mas não fui muito namoradeira, não. Tive 1, 2, 3, 4. Tu sabes que nós há pouco tempo, 4 anos nem foram muito, mas há pouco tempo ficámos muito admirados quando tu estás no teu programa, na Passadeira Vermelha, e de repente dizes que sofreste de violência doméstica. Isso foi com o namorado? Foi com o namorado. Foi com o namorado. Mas com um namorado com quem eu tive uma relação de alguns anos. E posso dizer que, e isto é importante, é interessante falar nisto, para que sirva de exemplo para todas as mulheres. Isso mesmo. Foi uma relação, e era uma relação doentia, que eu acho que é o que são todas quando sofre de violência doméstica. Porque há o medo, há uma paixão. Aquilo era doentio, eu para mim não conseguia viver sem aquilo. Porque a pessoa que está connosco é doente também. E então promete-nos tudo e mais alguma coisa. Porque e tu sentias-te numa altura dela. em que agride, ele diz sempre que é a última vez e que faz aquilo por amor e porque não consegue viver sem mim. E pronto, e que morreu e que é outro homem. E nós mulheres acabamos sempre por ir um bocadinho naquela conversa e acreditar neles. Quando isso não acontece, quem agride uma vez vai agredir pela vida toda. Qual é o conselho que tu tens para dar a todas as mulheres que, assim que se mostra o primeiro sinal de violência doméstica? Assim que haja o primeiro sinal, que tentem sair disso o mais depressa possível e que peçam ajuda. Porque eu digo que se não fosse a minha mãe, provavelmente ainda hoje estaria nessa relação. Olha, depois disso, conseguiste livrar dessa relação, que deve ser sempre difícil, não é? Sim. Porque as pessoas ficam muito dependentes daquele que julgam que é amor, mas aquilo não é amor. Sim. Mas depois... E com uma desconfiança grande em relação aos homens, àquilo que vem a seguir, porque há sempre um receio. Pois, o que vem a seguir. Mas tu depois tens um namorado, acabas por casar e tens o teu filho Eddie. Quanto tempo tiveste com esse pai? Isso foi antes. Ainda filho... Foi antes, esse namorado foi depois já de já foi depois sim. de teres o teu filho. Eu casei muito nova, porque eu vou dizer, eu vim de Angola já comprometida e era muito novinha, mas havia um bocadinho essa com 15 anos. Com 15 anos. Mas havia já aquelas Tu eras mesmo de paixões, apaixonada. Mas eu não era apaixonada por ele, era o meu melhor amigo, era uma pessoa que eu adorava, que gostava imenso, a família toda, dava-nos lindamente, mas era só meu amigo. Agora, para os meus pais, e acho que isso hoje é um bocado inconcebível, e ainda bem que o mundo mudou nesse aspecto e nesse sentido. Mas na altura os pais queriam o melhor para... Ainda hoje querem. Mas pronto, achavam que se tivesse uma situação financeira estável, se fosse boas famílias, seria sim um bom partido para a filha, que era o caso desse menino. E, portanto, enquanto eu não fui pressionada pelos meus pais para namorar com ele, eu adorava o meu grande amigo João. A partir do momento em que comecei a ser pressionada, já nem amiga conseguia ser dele, e, portanto, acabou até a nossa amizade. Embora por essa relação te desse uma coisa muito boa, que foi o teu filho. Não foi essa. Ah, não? Essa foi a minha primeira paixoneta e que acabou por não ser paixoneta. Então tu foste bem a que horas? A que horas? Também posso dizer. Foi às 5 da tarde. Mas tu foste... Num dia em que jogava ao Benfica. Tu foste bem com que idade? Com 20. Eu casei com 18. E exatamente por isso, pelo rigor do meu pai, por aquilo que ele queria de mim, que exigiam, e que eu se me dissessem assim, não faças, era quando eu fazia. Quanto tempo tiveste com esse senhor? Com o pai do Eduardo estive 2 anos. 2 anos. E eu quando engravidei do meu filho, do Eduardo, eu já sabia que não ia manter aquele casamento, que nos íamos separar. Mas eu queria ser mãe, e o que é que eu achava? Estamos a falar há 43 anos, não é? Mais. Quer dizer, se eu não fosse mãe naquela altura, não iria ser mais mãe, porque ninguém mais iria querer casar comigo, porque eu já tinha sido casada, era divorciada. Era a mentalidade nessa altura. Era a mentalidade, muito mais na província, porque eu quando vim de Angola fui para Castelo Branco. E portanto era uma mentalidade muito, muito, muito fechada, muito obsoleta. Os teus amigos diziam que tu tinhas sido uma mãe muito extremosa, que foste mãe e pai ao mesmo tempo e que sim, porque infelizmente depois o pai do Eduardo acabou por morrer. Por falecer. Sim. Eu fiquei viúva, portanto, muito, muito, muito nova, muito não é? Nova. Foi aí que conheci o tal namorado. Mas, Zulmira, tu depois tiveste que acompanhar o teu filho durante a vida inteira. Não, eu fui mãe, fui pai, fui tudo, é verdade. E era uma mãe, era mesmo a chamada mãe galinha, é verdade. Isto é um clichê, mas é verdade. E castradora até. Eu acabei
Quer dizer, ingenuamente e sem querer, acabei por ser um bocado com o Eduardo aquilo que o meu pai foi comigo. Por exemplo, quando o Eduardo chegou ao pé de mim a dizer-me que queria ser DJ, eu fiquei a olhar para ele. Mas o que é isso? DJ? Mas isso é profissão? Quer dizer, caiu-me tudo, porque para mim não era profissão ser DJ. Eu queria que ele estudasse, tirasse um curso, enfim, que se formasse, que foi aquilo que sempre os meus pais quiseram também. Portanto, eu acabei por fazer aquilo que eles fizeram comigo. E o Eduardo, nesse aspecto, sofreu um bocadinho comigo, porque eu fui muito, muito, muito castradora. Zulmira. E nesse aspecto, desculpa interromper-te, posso agradecer ao Manel Gesualdo, porque se ele se tornou DJ, se foi um DJ de sucesso e se concretizou o sonho dele, ele ajudou nesse aspecto. Porque ele dizia muitas vezes, Zulmira, vale mais ser um bom DJ do que um mau advogado ou um mau médico. Claro. Pronto, eu lá me conformei e depois dei-lhe todo o apoio. Mas de início não foi. Os nossos filhos não podem ser aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que eles querem, porque é assim que eles poderão ser felizes. Exatamente. Eu sempre disse ao meu filho Diogo, podes ser sapateiro, médico, engenheiro, mas tens de ser feliz, é mais importante. Exatamente. E como vês, o Eddie foi uma pessoa feliz, sim, e foi uma pessoa que realizou o sonho dele. Sim, e foi muito feliz. Enquanto esteve aqui, foi muito, muito feliz. Zulmira, depois tens um casamento muito duradouro, de 33 anos, com o Josualdo Ferreira. Exato. Como é que o conheceste? Era meu vizinho. Dizem que santos da casa não fazem milagres, mas é que ele fez. Era mesmo vizinho de porta, pronto. E por incrível que pareça, foi o Eduardo que nos uniu, que fez com que nos conhecêssemos e que começássemos a ser amigos, pronto, porque havia uma pastelaria em frente à nossa casa, o Josualdo na altura treinava, portanto ele dava aulas, que ele era professor, mas treinava também já, na altura até estava no Torriense. E quando nós saímos para eu levar o Eduardo ao colégio, o Josualdo estava sempre na pastelaria também. O Eduardo, já de pequenino, mas a gostar muito de futebol, ia sempre falar com o senhor treinador. Claro que depois a mãe ia sempre, tinha que ir à mesa, pronto, tentar trazer o Eduardo, e foi assim que travamos. A amizade começa por amizade. O Josualdo tratava o Eddie como filho. Sim. Sim, sem dúvida. Ele notava-se que gostava dele. Muito dele. E o Eduardo também o adorava. Para ele era o pai dele. Olha, o Eddie, agora que estamos aqui a falar de namorados e de amores, mas o Eddie foi sem sombra de dúvida o teu grande amor. Vocês eram cúmplices e foi um filho exemplar. Foi e é. Continua a ser. O que é que recordas do tempo que ele teve contigo? O Eduardo era um menino muito, muito especial, muito, muito bom menino. Eu é que fui um bocadinho, às vezes era um bocadinho egoísta, que pensava mais em mim, mas em mim no aspecto de querer que ele fizesse aquilo que eu gostava. E enquanto ele esteve em minha casa, ele sofreu comigo, eu era mesmo castradora. Chegava a espreitá-lo, ver onde é que ele ia, onde é que não ia. Um dia fui até de pijama, só com um casaco de cabedal por cima do pijama, a uma festa onde ele me disse que ia. E eu com medo, mas era sempre um medo. Eu parece que tinha a percepção mesmo de que eu iria perder a qualquer momento. Não sei, há coisas que não se explicam, mas era isso. Porque era o meu medo. E fui espreitá-lo e fui apanhada por ele. Claro, quando chegámos a casa ele gostou imenso comigo, não é? Porque os amigos foram-lhe dizer, é a tua mãe que está ali e tal. E ele não gostou nada disso. Mas eu fazia isso muitas vezes. Como é normal. Muitas vezes. Depois veio o período mais negro da tua vida e o período mais negro de qualquer pessoa, porque perdeste o teu único filho. Como é que isso tudo aconteceu, Zulmira? Olha, eu ainda hoje, Duarte, me custa a acreditar. Para mim, há um dia em que eu caio na real e que percebo que, de facto, isto é verdadeiro. É o dia em que eu vou ao cemitério, que eu faço questão. Vou todas as semanas visitar o meu filho, que é isso que eu digo e que sinto, vou visitá-lo. E falas com ele? Claro que falo com ele. Eu até acho, se está a chover, penso, ai meu Deus, ele vai ter frio. Se está calor, vai ter muito calor. Portanto, eu vou para ali com a sensação de que eu vou visitar e que vou estar com ele. E falo com ele. Mas quando eu abro quando eu o vejo, porque eu sei que ele não está ali, obviamente. Mas aí é que me cai a ficha toda e disse, ele não está cá. Porque sabes como ele viajava muito, ele tinha uma vida também que viajava imenso, estava muito pouco tempo em Portugal e quando estava já não vivia comigo, era completamente independente. Portanto, eu tenho sempre aquela sensação de que ele que está numa viagem e que vai voltar. E ali é que eu vejo que, pronto, que foi o fim. Tu és uma mulher crente? Não. Perdi a fé toda. E tu acreditas que nunca mais o vais encontrar? Não, eu neste momento acredito que o vou encontrar. E é isso que até me mantém
viva e com força para eu continuar a minha vida, porque houve alturas da minha vida, naqueles tempos a seguir à morte dele, em que me queria ir embora. Não queria estar aqui, o que é que eu estava cá a fazer? Não, Tu chegaste a não tentar tinha o suicídio? objetivos nenhuns. Tentar, assim... Mas pensaste? Mas pensei. Mas também não, tomei atitudes que até podia ter acontecido. Até podia ter acontecido. Porque cometi excessos e fiz em casa sozinha com uma amiga que esteve alguns meses em minha casa a tomar conta de mim, a quem eu devo muito, se calhar devo mesmo o facto de estar aqui à minha querida Susana Sil. O Ricardo acompanhou-me imenso, o meu Pedro Pinho, o Manel Fernandes do Madeirense e a Paula, a Manuel e o Tony. Tive pessoas que foram extremamente importantes e a quem eu devo o estar aqui, porque se não fossem eles, provavelmente eu não estava, porque eu não tinha de facto vontade de viver. E depois de tudo como aconteceu, eu senti-te, uma dada altura, uma mulher muito revoltada. Porque além não aceitaste nunca a partida, mas também foi como as coisas aconteceram. Sim. Porque ele vai no avião, não é? E sente-se mal. Sim. Não foi no avião. Ele vai para o Qatar. Ele ia concretizar mais um dos sonhos da vida dele, que foi contratado para ir fazer o Mundial do Qatar e para ficar lá a trabalhar num hotel que tinha aberto, um dos melhores hotéis de Doha. Portanto, ia à procura, tinha concretizado o sonho dele. Eu estava no Egito, na altura nem sequer estava cá. E ele, portanto, apanhou o avião aqui em Lisboa e fez escala em Istambul. Portanto, seria Lisboa-Istambul, Istambul-Doha. O voo saiu daqui atrasado, portanto, não apanharam o voo de ligação. Ficou toda a gente em Istambul. E no dia a seguir, então, ficaram no hotel e no dia a seguir iriam para Doha. E eu estava no Egito e sempre, claro, como sempre, a Zulmira ligava 20, 30 vezes ao Eduardo. Ele, a maior parte das vezes, já nem atendia, porque via que era a mãe, e desligava, porque a mãe era chata, de verdade, eu era muito chata. Então, muito mais assim, quando ele ia em viagens, e eu não estando cá, e, portanto, eu ainda falei com ele à noite, no hotel, ele estava felicíssimo, mostrou-me o hotel, mostrou-me o rio, estava no hotel, tinha-nos postos, porque iam vários portugueses até nesse voo, que iam para Doha. Mostrou-me a vista do hotel, que dava para o rio, o hotel maravilhoso, o quarto, ele muito feliz. Tudo bem. Então, no dia a seguir, eles partiam às 5 horas. E eu tinha uma festa de noivado, o noivado de um dos administradores dos Amalek, que eram do Manel, o Josualdo estava a treinar. Fomos para essa festa e eu, quando chegou a hora, eu liguei para ele, mas eu durante o dia todo liguei e estava tudo bem. Quando ele ia para o aeroporto, ainda liguei e estava tudo bem. Nós vamos para a festa e eu liguei, portanto, ele não me atendeu, mas eu achei normalíssimo. Estava no voo, provavelmente não ouviu, tinha o telefone desligado, porque por acaso ali já se pode, já a internet, há tudo, mas ele não me atendeu, mas eu aí não achei assim nada de grave, não vi nada de especial, ele não me atendeu o telefone. Agora, eu estava na festa e a partir, à hora em que ele deveria chegar a Doha, eu liguei. E ele não me atendeu. Eu insisti e não atendia. E eu comecei a entrar em pânico, porque eu sabia perfeitamente que o Eduardo, assim que chegasse a Doha, que me ia fazer um telefonema ou enviar uma mensagem, exatamente. Claro que eu já fiquei logo em pânico, já não quis continuar na festa, fui para o hotel, porque queria ligar para toda a gente, queria ligar para a namorada dele, queria ligar para o melhor amigo dele, queria ligar para ver se tinham tido notícias dele. Ninguém tinha tido notícias. No outro dia de manhã, liguei para o hotel para onde ele ia trabalhar. E ele não tinha chegado. E depois aí começou. O drama foi... Eu estive 5 dias sem saber dele. Eu estive 5 dias em pânico para fazer tudo, as diligências todas para tentar localizar o meu filho. Através de embaixadas, tudo, nada. E já desconfiavas que alguma coisa tivesse acontecido? Claro que alguma coisa tinha que ter acontecido, Duarte. Ele não chegou a Doha, desapareceu, não atendia ninguém. Quer dizer, nem namorada, nem eu, ninguém. Portanto, alguma coisa de grave se tinha passado. E eu quis ir imediatamente para Istambul, mas o Josualdo não me deixou. Disse, não vais fazer nada, vais fazer o quê? Mas não vou à procura, eu vou correr a Istambul, eu vou. Pronto, e finalmente ele lá marcou a viagem para eu me vir embora. Eu fiz Cairo, Frankfurt e Frankfurt, Lisboa. Quando eu chego a Frankfurt, que ligo o telefone,
tenho uma mensagem a dizer que o meu filho tinha sido encontrado e que estava no hospital, estava internado no hospital em Istambul. Pronto, imagina como é que eu fiz a minha viagem para Lisboa. Eu cheguei a Lisboa e embarquei imediatamente para Istambul. E eu, quando cheguei a Istambul, vi logo que o meu filho estava num sítio que aquilo era tudo menos um hospital. Aquilo era um centro médico, uma coisa bizarra, que não tinha condições nenhumas. E eu falei com o Josualdo, liguei-lhe a dizer que ele tinha que se tirar dali, mas eles não me deixaram tirar. Disseram que ele tinha sofrido um aneurisma, que tinha arrebentado um aneurisma. Ele estava sedado, portanto estava sedado. Eu já vi o meu filho, já não o vi acordado, estava sedado. E tinha sido um aneurisma e ele teve 5 dias, sem fazerem nada à espera que chegasse alguém da família para pagar a cirurgia. Agora, uma coisa que eu também não percebo é que ele tinha a documentação, tinha tudo com ele. Aliás, foram eles que me entregaram tudo. E ninguém me contactou naqueles dias. Pronto, eu pedi, entretanto, na altura estava o Jorge Jesus a treinar o Fenerbahçe e o dono do clube era o dono do melhor hospital de Istambul e foi lá ter comigo ao hotel um empregado do clube para levarmos o Eduardo para esse hospital. E o hospital onde ele estava não autorizou. Disse que ele não podia sair dali porque corria risco de vida. Se ele saísse dali, corria risco de vida. Qual não é o meu espanto? Que 3 horas depois vejo uma ambulância à porta do hospital, do miserável hospital, e o meu filho entrou na ambulância para ir ser operado a um outro hospital a 2 horas de distância. No meio do trânsito, no meio de tudo. Que explicação é que deu o médico? Olha, antes, até à cirurgia foram todos muito simpáticos, tudo muito agradável. E diziam-me que pronto, que ele que ia fazer a cirurgia, que ia correr tudo bem, o mais que poderia acontecer era ficar com um problemazinho na vista. Recordo-me disso. Mas de resto ia correr tudo bem. Depois da cirurgia, lá voltou ele, mais 2 horas de viagem para o mísero hospital. E horas depois eu ainda o fui ver e ele acordou. Estava a tentar acordar, eu vi perfeitamente que o meu filho... Mas eu queria o carro de qualquer maneira, mas aí eu percebi que se ele sobrevivesse, que não era o Eduardo. Ficava em estado vegetal. Sim. Fomos embora e depois de madrugada ligaram-me a pedir para ir ao hospital e foi quando me deram a notícia que o Eduardo tinha falecido, não tinha conseguido reagir. Como é que uma mãe recebe um telefonema desses? Olha, não sei como é que eu não fui presa, como é que não me aconteceu nada em Istambul, porque eu parti a recepção toda do hospital. E fui agarrada ainda por 2 seguranças e etc. Mas depois lá me deixaram, lá me medicaram, porque foi tudo inconcebível. Tudo aquilo que se passou foi inconcebível com o meu filho. Eu acho que o meu filho foi assassinado, foi o que foi. Achas que se ele tivesse em Portugal... Não teria acontecido isso de maneira nenhuma, pelo amor de Deus. Quer dizer, há um estrangeiro que se sente mal. Porque eu depois vim a saber... E foi agora recentemente que esse hospital está fechado, esse e todo o grupo, porque são 30 hospitais, porque faziam tráfico de órgãos, tráfico de bebês e, portanto, tudo o que era que o INEM ia buscar de pessoas que se sentiam mal ou que tinham problemas, eram levados para ali. Olha, para extorquir dinheiro foi o que me fizeram a mim. Portanto, ninguém fez nada ao meu filho sem eu pagar a cirurgia. Quer dizer, em Portugal isso não teria acontecido, obviamente. Há uma pessoa que é internada com aneurisma, então a primeira coisa que fazem é socorrê-lo, é operá-lo. Claro, eles ficaram à espera que primeiro pagasses? Pagasse. Se não pagasses, não operavam. Não operavam, obviamente. Zulmira, como é que tu te conseguiste reerguer de todo esse drama que viveste? Olha, Eduardo, não sei. Eu próprio não sei. Como te digo, foram ali uns meses muito complicados, muito difíceis, e são. A minha vida continua a ser. Eu achei que na altura que não ia precisar de terapia nenhuma, que não ia precisar de nada, que eu sozinha ia conseguir resolver as coisas e fui levando a minha vida. Entretanto, eu estava a trabalhar, felizmente, comecei logo, pouco tempo depois, e acho que essa foi mesmo a minha salvação. Toda aquela equipa... O próprio Josualdo chegou a falar com a Liliana e dizer-te que... O Josualdo fez isso com toda a gente. No funeral ele fez isso a toda a gente. Pediu para toda a gente cuidar de mim.
Porque Toda a gente tinha que cuidar de mim. o melhor era começares a trabalhar. Fizeram a mesma coisa também com o Judito. Porque muitas vezes a pessoa pode ajudar a reerguer-se porque pode ter a cabeça mais ocupada. Mas nós nunca mais vamos ter a Zulmira que eu conheci. Não. Sou uma pessoa revoltada, fiquei sem... Não direi sem sentimentos. Bolas, eu tenho coração, mas não tenho... Para mim, já nada mais... Ouve lá, o que é que me pode acontecer? Tudo o que era de pior já me aconteceu, o que havia de mal. Portanto, hoje é um dia de cada vez, é Zulmira, mesmo um dia de cada vez. Tu tens uma vida impressionante e tens tido o carinho dos portugueses, tens recebido muito amor de todas as pessoas. Porque depois, mais tarde, tu recebes essa história toda do Eddie de uma forma que te levou muito abaixo, mas tu de repente recebes uma mensagem do Josualdo em que isso foi uma coisa que me magoou imenso e que eu não esqueço mais. Tu levantaste, atendeste o telefone e ouviste assim: olha, só vais escutar, eu quero o divórcio. Sim. Isso é das coisas mais dolorosas. Depois de tudo o que tu passaste, e eu me desculpará, o Josualdo, eu não estou aqui para fazer julgamentos, mas isso é de uma pessoa muito insensível. Uma coisa que, depois do que te aconteceu, isso é das piores coisas que depois te podia suceder, porque tu ficas sem ninguém. Sim. Não tenho pai, não tenho mãe, sou filha única, não tenho irmãos. E o ser que nos guia, que eu não sei quem é, levou uma única coisa que eu tinha, que era mesmo minha. Mas isso foi mesmo a minha grande dor. Claro que na altura fiquei sem chão. Porque... Tu estavas à espera que o Josualdo pedisse o divórcio? Não. Mas eu não vou falar sobre isso, Duarte. E tu percebes que eu não quero. Tu sempre disseste. Nem posso falar sobre isso porque... Mas foi muito duro. Foi muito duro. Foi muito duro porque tu tiveste uma situação em que, no fundo, quando precisavas de um ombro amigo, tu perdes tudo na tua vida. Perdes o teu filho, perdes o teu marido, e depois era uma coisa que, ainda por cima, que todos nós sabíamos, tu não estavas à espera. E não estando à espera, o choque foi muito maior. Olha, como é que está o teu coração? Não sei se tenho. Não te arranjaram o teu namorado, já sabes. Estavas em Albufeira e arranjaram-te logo o namorado. Mas olha, acho que não sou muito virada para arranjar namorados, muito sinceramente, não. Eu digo até que fiquei com uma raivinha grande aos homens e não é coisa que não está nos meus planos, é arranjar namorados. Tu ficaste traumatizada com o divórcio? Fiquei. Mas tu, Zulmira, vocês estão divorciados há quanto tempo? 2 anos. Há 2 anos. E achas que ainda não superaste? Já. Ele que seja muito feliz, não é, Zulmira? Ele que seja muito feliz. Eu também vivi coisas boas com ele e, portanto, ele que seja muito feliz. Mas tu achas que o teu coração está mesmo fechado para o amor? Nunca se sabe, não é? Nunca se sabe. Sabes que o nunca é uma palavra que eu desisti de utilizar na minha vida. Mas olha, eu acho que não. Mas não sei. Zulmira, quem é a Zulmira hoje em dia? Como é que é o teu dia-a-dia? O meu dia-a-dia é trabalhar e é sempre que posso e estar com amigos, com a pouca família que tenho também, porque a parte dela não está cá. Tenho cá alguns primos, outros não, mas portanto os meus amigos, e que são muito importantes. E enquanto eu estou acompanhada, Duarte, digo muito sinceramente, vou-te dizer assim, não penso, claro que penso, eu muitas vezes estou a falar contigo. Estás lá e não estás. E não estou, exatamente. Mas pronto, vou levando. Agora, o drama é quando eu chego a casa. Tu vives sozinha? Sim, claro. Sozinha com o meu filho, ao meu lado tenho quadros enormes dele em minha casa. Tu quando estás sozinha em casa e estás a falar com o Eddie, o que é que tu lhe dizes? Sei lá, tanta coisa. Converso com ele como se ele estivesse ali mesmo. Sabes que eu acho que houve aqui 3 pessoas que nos marcaram muito na nossa sociedade. Uma delas foi a Tória Carreira, Sim. outra a Judite Sousa e outra foste tu. E, por exemplo, a Judite Sousa diz que não acredita e que tem a certeza que nunca mais vai ver o André. Porque não é crente. Não é crente e é uma pessoa completamente revoltada. Mas tu sentes que tens uma pontinha de esperança que um dia deste ainda te vais encontrar com ele? Tenho. Acho que as coisas não podem acabar aqui. E o amor é isso?
Não O pode amor é isso, é o desejo de voltar a estar com Sim. a pessoa. Sim. Eu acho que sim, que vou estar com ele. Por isso é que eu não tenho medo da morte, sabes? Não tenho medo nenhum da morte. Tenho medo de sofrimento. Agora da morte não tenho medo nenhum. Absolutamente. Porque eu tenho a certeza que se calhar quando partir é nessa altura que eu vou encontrar. Tu neste momento fazes uma vida sem objetivos? Sem objetivos, que objetivos é que eu tenho? Não tenho. Família não tenho. Filhos não tenho. Zulmira, tu tens um país inteiro que gosta de ti, tens muitos amigos, Zulmira. E isso é importante para mim, Eduardo. E é o que eu te digo, os amigos têm sido. Porque muitas muito vezes vêm importantes. nas redes sociais, já ouvi alguns comentários, vêm nas redes sociais, muitas vezes a rir e divertida. É evidente que a maior parte das vezes, e eu sei, tu não queres sair, se eles te obrigam a sair, mas isso também te faz bem, Zulmira, tu tens que viver. Eu sei isso, Eduardo, eu sei. Mas recusas muito. Eu tento, eu vou jantar, eu estou com os meus amigos, vou jantar à casa dos meus amigos, vou jantar fora. Agora dizes, vamos a uma festa. Eu parece que me sinto culpada, porque eu acho que eu não posso ser feliz. Isto é muito estranho. E temos aqui um DJ perto. Mas, Está Zulmira, aqui, tu és muito e eu- nova, tens uma vida ainda pela frente e tu podes viver com a recordação e com, Mas é isso que com eu o teu faço. filho dentro da tua casa e dentro de ti, mas tens que pensar em fazer a tua vida e ir em frente. A Passadeira Vermelha é um lugar que tu gostas imenso de estar, Imenso, tens lá os teus amigos e isso tem-te ajudado muito na tua luta de vida e tu tens que ser uma mulher persistente e não te podes deixar ir abaixo. Não, se eu não fui, agora acho que também já não vou. Que eu consegui educar-me e tentar ser uma pessoa normal, sem pensamentos loucos, malucos, porque a mim passou-me tanta coisa pela cabeça até determinada altura. Agora não. Vivo serenamente. Mas tu achavas que A minha terminasses vida. com a vida que chegavas mais cedo Ao pé teu do filho? Eduardo, sim. Sim. Continuo a achar isso. Zulmira, há coisas que tu não perdoas. Uma delas é tudo o que aconteceu em Istambul, não consegues perdoar. Ó Josualdo, já perdoaste? Já, acho que se calhar tinha que ser assim. Sabes que eu hoje eu penso e acredito e faço muito assim, uma introspeção, faço diariamente e digo, porque é que as coisas me acontecem? Pá, tem que acontecer, se calhar tem que ser. E é uma missão que eu tenho que cumprir e pronto, se calhar tinha que ser assim. Não é normal os pais perderem os filhos. Não é normal. É inconcebível. É inconcebível. Sei que eu digo, estou zangada com Deus. Eu estou zangada com Deus. Eu ia à Fátima imensas vezes, e hoje em dia tenho pessoas e amigos, vamos a Fátima, eu não vou, eu estou zangada, não vou, não quero. E não Essa venham. reconciliação com Deus não a vês? Não, Para mas breve? vou à missa, por incrível que pareça, sabes? Isso porque te sentes vou. mais perto do Eddie? Sim. Talvez seja isso mesmo, sim. Mas Olha, Zulmira, todos nós vamos buscar força onde não temos. E eu o que te digo é que tu tens que ser persistente, tens que lutar na tua vida. Tens muitas pessoas ainda que gostam de ti. Tu és amada por muitas pessoas. As pessoas têm um carinho especial por ti. Tu vês na rua, eu ando contigo na rua e as pessoas vão ter contigo e abraçam-te. tenho um grupo de mães, sabes que nestas alturas aparecem aquelas coisas que nunca imaginamos sequer que existem. De mães que perderam os filhos. E é extremamente importante as mensagens que nós trocamos todas, falamos. E é isso, damos força umas às outras. Eu hoje acredito em coisas que não acreditava antes disto acontecer. E isso dá-me força e se calhar isso dá-me uma certa força de viver, porque se eu não acreditasse ainda nestas poucas coisas que ainda vou acreditando, então, caramba, eu não estava aqui a fazer mesmo nada. Nada. Mas ainda tens muito para fazer. Olha, Zulmira, querida Zulmira, chegamos mesmo ao fim do programa. Queria só dizer-te que gosto muito de ti. E um grande beijinho, porque tu mereces os meus beijinhos do mundo, que és um amor de pessoa. Eu também gosto muito de ti. Nós conhecemos há muitos anos. Há muitos anos, Zulmira. E tu dizes que mas eu sou uma... Sabes que eu hoje em dia orgulho de mim. Eu orgulho de mim própria, tenho muito orgulho da minha força. E deves. Tenho muito orgulho. E deves-te orgulhar. Porque eu não sei onde é que vou buscar as forças, mas já está a algum lado eu as vou buscar. Portanto, olha, cá vou. Eu não tenho que me estar a vitimizar em frente a ninguém. Não gosto, nunca fui de me vitimizar. Pelo contrário, às vezes estava mal e dizia que estava tudo bem. E, portanto, o meu lema de vida é esse.
Se eu não estou bem, estou sozinha. Se estiver bem, não tenho que estar Tu às a vezes... fazer as pessoas viverem os meus problemas. Zulmira, eu lembro de uma frase que me impressionou imenso. E eu, Zulmira, como é que tu estás? E tu te viraste para mim com os olhos muito apagados e disseste assim: o que é que me falta acontecer mais, Duarte? E é verdade. E é verdade. Isso foi uma frase que eu nunca me esqueci de ti. Quero que tu continues, porque tu ainda vais ser uma mulher feliz. Tu vais ainda fazer muita coisa na vida, Zulmira. E tu não te esqueças que tens um país todo do teu lado a dar-te força. Um grande beijinho. Obrigada, Duarte. Um beijinho muito grande. Gostei muito de estar aqui contigo. Estamos cá sempre para ti. Um beijinho. Obrigada. E quanto a nós, muito obrigado por estar desse lado e até ao próximo Ciopa Convida. Ciopa Convida.